Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje eu vou passar para vocês a resolução da última lista de exercício que ficou pendente, que é a lista de exercício número 3. Só que eu estou começando a aula mostrando aqui o ambiente do Moodle novamente, só para recapitular. Nós temos aqui as notas de aula, tá? Nota de aula 1 até a nota de aula 6. Essa nota de aula 6, ela já diz respeito ao conteúdo de equilíbrio de mercado, tá? Então, todo o conteúdo que vai para essa primeira avaliação vai até essa nota de aula 6. Aí nós temos as aulas gravadas referente a esse conteúdo. Lembrando que a gente teve uma parte da disciplina que foi presencial, né, que logicamente não está aqui. E depois nós temos aqui, tem esse material complementar para vocês estudarem e lerem, se aprenderem alguma coisa a mais, além do conteúdo formal. Mas basicamente o que a gente vai estudar para a prova são as notas de aula, os vídeos, tá? E as listas de exercício, que é o que eu gostaria de mostrar aqui, recapitular com vocês. A gente já tem a lista de exercício 1 disponível, tem a aula resolvida dela. Isso aqui, ó, já foi lá em abril que foi feito, tá? A lista de exercício 2 também, que é relação à demanda. A 1 é sobre a introdução à economia e algumas coisas sobre demanda. A lista de exercício 2 sobre demanda. A lista de exercício 3 é sobre oferta, e eu vou carregar o vídeo dela daqui a pouco aqui. Então vai ficar disponível esse vídeo que eu estou gravando agora, vai ficar disponível aqui, lista de exercício 3. E na sequência eu vou gravar a aula resolvendo a lista de exercício 4, que vocês ainda não tiveram acesso, vão ter a partir dessa aula, a última lista de exercício que fala sobre equilíbrio de mercado, tranquilo? E aí a gente fecha esse ciclo para fazer a primeira avaliação e dar sequência no andamento da disciplina, tá? Lembrando também que cada aula tem uma atividade de presença, que elas têm 24 horas para realizar, que ficam aqui embaixo aqui, tá? Vamos lá então. A gente vai resolver agora a lista de exercício 3, que é o conteúdo de oferta. Deixa eu puxar a lista aqui. É essa lista, tá? São 11 exercícios, são bem tranquilos de se fazer, tá? Se vocês, de novo, ó, a lógica é a seguinte: pega as notas de aula, assiste as aulas em vídeo e vocês vão conseguir responder essas perguntas, tá? Não necessariamente essas perguntas são as que vão cair na prova, tá? Mas respondendo elas, vocês vão estar preparados para fazer a prova. Então vamos lá. O que diz a lei da oferta? A lei da oferta diz que preço e quantidade ofertada são diretamente proporcionais, ou seja, se aumenta o preço, aumenta a oferta do produto. Se diminui o preço, diminui a oferta do produto, tá? Então a relação é direta entre essas duas variáveis. A lógica por trás disso é que quando o preço aumenta, os produtores se sentem mais estimulados a produzir e colocam mais produto no mercado. Se o preço cai, eles se sentem menos estimulados, diminui a quantidade de produto a ser colocado no mercado, tá? Então, por exemplo, se o preço do leite sobe, o cara vai dar mais ração para as vacas, vai colocar mais leite no mercado. Se o preço do leite diminui, ele vai ter um lucro menor, ele vai diminuir a quantidade de ração para as vacas, vai diminuir a quantidade ofertada. Então, por que que a relação, número 2 já, por que a relação entre preço do bem e a quantidade ofertada é diretamente proporcional? Justamente por causa da lei da oferta, isso que eu acabei de explicar, e dessa lógica entre o estímulo à produção. Tá? Eu estou marcando aqui em azul para vocês poderem acompanhar no vídeo em qual questão que a gente está. Tá? Então, agora já estamos na questão 3. Tá? Quais as principais variáveis que afetam a quantidade ofertada de um produto agropecuário? Bom, a principal variável é o preço do próprio bem, né, como a gente acabou de falar. Então, a quantidade ofertada do leite é afetada principalmente pelo preço do leite. Mas existem outras variáveis, por exemplo, impostos, importações, subsídios, estímulos à produção,
custo de produção, tá? Preço de outros bens, tudo isso é capaz de afetar a quantidade ofertada de um produto agropecuário. Tá? Represente em um gráfico represente em um gráfico a curva de oferta. Então, basicamente, o gráfico da curva de oferta, eu vou até desenhar ele aqui, ó. Coloca lá preço, quantidade, a oferta ela é sempre positivamente inclinada a oferta preço do bem X, quantidade demandada do bem X, a oferta é sempre identificada aí com a letra S. Então, basicamente, esse é o gráfico da curva de oferta. Quais são as variáveis que causam deslocamentos da curva de oferta? E quais são as variáveis que causam deslocamentos na curva de oferta? Então, deslocamentos na curva de oferta são deslocamentos que ocorrem ao longo. Eu saio desse ponto e, por exemplo, vou para esse ponto. Tá? Esse é um deslocamento na curva. Deslocamento da curva é quando eu tenho, então, um deslocamento, por exemplo, de S1 para S2. Tá? Isso é um deslocamento da curva de oferta. Então, mostrar graficamente é simplesmente mostrar isso daqui. Né? E você identifica que aqui é um movimento na curva e aqui é um movimento da curva. Para ficar bonitinho, faz separado em dois gráficos. Estou só aproveitando o espaço aqui para a gente poder otimizar a nossa aula. Considerando essas duas equações da questão 6, qual delas é a de oferta e qual delas é a de demanda? Então, justifique. O que vai me dizer qual é a de oferta e qual é a de demanda? O próprio coeficiente do preço correlacionado com as quantidades. Então, na oferta, sempre o coeficiente da equação da quantidade em função do preço, ele é positivo. Então, essa é uma equação de oferta, porque retrata a lei da oferta com esse sinal positivo, e essa é uma equação de demanda. A única diferença entre elas é o sinalzinho do coeficiente, dizendo que na oferta preço e quantidade são diretamente proporcionais, e aqui na demanda dizendo que preço e quantidade são inversamente proporcionais. Tá? Então já eliminamos a questão 6. 7. Considerando as duas equações de oferta e demanda, qual o significado matemático do coeficiente A e B? Mostre graficamente. Vou desenhar aqui embaixo. Ó. Então, nós temos aqui, né? Preço do bem X, quantidade do bem X, e aí nós temos lá a nossa curva de demanda, temos a nossa curva de oferta. Então, o coeficiente A é o intercepto, tá, pessoal? O A é o intercepto com o eixo das quantidades, tá? Então, quando eu penso em deslocamentos da curva de demanda e oferta, eu estou modificando o A para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda, né? Aumentando ou diminuindo o A, tanto para a oferta quanto para a demanda. Tá? Então, o A é o intercepto. E o B é o coeficiente de inclinação de cada uma das curvas. Então, aqui na oferta, o B é positivo, tá? E na demanda, o coeficiente de inclinação, o B é negativo, tá? Que são esses dois valores que a gente viu aqui na equação. Desculpa. São esses dois valores aqui, ó. B é o coeficiente de inclinação da demanda e B é o coeficiente de inclinação da oferta, um positivo e outro negativo, respectivamente. E o A é o intercepto de cada um deles. Tranquilo? Então já matamos aqui a questão 7. Qual a definição matemática do coeficiente de elasticidade da oferta? Definição matemática. Elasticidade da oferta é igual variação percentual na quantidade ofertada, dada uma variação percentual
no preço do bem X. Então, quantidade ofertada do bem X, a elasticidade da oferta do bem X, ela é a variação percentual na oferta dado a variação percentual do preço. Então, essa é a definição matemática. Qual é a interpretação do coeficiente da elasticidade de preço da oferta quando esse vale 0,55? Então, eu estou dizendo que isso aqui vale 0,55, tá? Isso significa que é 0,55 sobre 1, tá? Sempre interpretem dessa maneira que vai ficar fácil a leitura. Então, quer dizer que para cada 1% de variação no preço do bem X, a minha oferta varia 0,55%, no mesmo sentido. Ou seja, se eu tenho aumento de preço de 1%, eu tenho aumento na quantidade ofertada de 0,55%. Se eu tenho redução de 1%, eu tenho redução na quantidade ofertada de 0,55%. Tá claro? Sempre no mesmo sentido. Então, essa é a interpretação. Tá, e se o preço variasse 10%? Tá? Se aqui embaixo fosse 10%. Então, se o preço variar 10%, ao invés de variar 1, se o meu ΔP for igual a 10%, eu vou pegar esse valor de 10, vou multiplicar pelo valor da elasticidade e vou obter 5,5. Tá? Então, se o preço aumentar em 10%, a quantidade ofertada aumenta em 5,5%. Desculpem o rabisco todo tremido aí. É um pouco difícil desenhar números e letras aqui, tá? Que é o delta. Delta é um triângulozinho, né? Parecido com isso aqui. Delta S, tá? É simples assim, tá, pessoal? Mesma coisa da elasticidade da demanda que a gente viu lá atrás. Então, já matamos a questão 9. 10. O coeficiente da elasticidade de preço da oferta pode assumir valores negativos? Não. Tá? Não pode assumir valores negativos porque a própria lei da oferta diz que essa elasticidade ela é sempre positiva, ou seja, os valores são positivos. O B aqui é positivo, lei da oferta. Por isso que ele não assume valores negativos. Dê um exemplo de duas culturas agrícolas que tenham claramente coeficientes de elasticidade de preço da oferta diferentes. Então, já vou marcar aqui a 10 e aqui vamos para a 11, então a última. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que pensar sempre em culturas que têm diferentes ciclos produtivos. É o exemplo mais fácil da gente ver, né? Então, culturas de ciclo anual contra culturas de ciclo perene, ou ciclo longo, né? Então, por exemplo, milho, soja vão sendo confrontados, por exemplo, com café, com eucalipto e assim por diante, né? Então, ciclos mais curtos, tá? De produção fazem com que o produtor responda mais rapidamente a variações no preço. Então, se o preço subiu, ele consegue plantar uma área maior na próxima safra, diminuir a área na próxima safra, se o preço cair, e assim por diante. Enquanto que nas culturas de ciclo longo, ele tem um tempo de maturação daquela cultura, então demora um pouco mais para ele ajustar a quantidade ofertada às variações de preço. Tá bom? Então, essa foi a resolução da lista de exercício, com esses poucos exercícios aí, mas que servem para a gente fixar os conceitos de oferta. Então, uma vez que a gente fixou os conceitos de oferta, fixou os conceitos de demanda, a próxima lista de exercício vai ser sobre o equilíbrio de mercado. Tá bom? As dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, tá? Eu vou respondendo preferencialmente no nosso horário de aula e no horário comercial, tá bom? Obrigado aí, um abraço, até a próxima aula.